Olá, tudo bem? Eu quero saber se você consegue me dizer o que é uma coisa. Isso mesmo, uma coisa, um negócio. O que é uma coisa? Tem uma obra fenomenal do filósofo alemão Heidegger com esse título, O que é uma coisa? E vale a pena, se você tiver interesse, dar uma lida nessa obra. Eu não vou discorrer sobre ela aqui, né, em detalhes, fazendo citações, se bem que muito do que eu vou dizer aqui, do que a gente vai discutir aqui hoje, diz respeito a essa temática e ao conteúdo que está nessa obra também. O que é uma coisa? Pode ser qualquer objeto, como por exemplo essa caneta que eu tenho em mãos. O que é uma caneta? Mais específico agora, já não é uma coisa, é um objeto, e esse daqui que nós podemos, por exemplo, ver. Nós podemos ver essa caneta e você consegue captar pelo sentido da visão a forma do objeto, né? A forma, olhando assim você consegue ver que ela é cilíndrica, que tem um determinado comprimento. Eu não tenho uma balança aqui, mas ela tem um peso e nós podemos visualizar também as cores da caneta, a forma dela e os componentes. Aqui, tem os componentes aqui da caneta. Ainda bem que a tinta não saiu na minha boca, mas tem uma bolinha aqui na ponta, onde a tinta sai, a cabeça dela, e o refil aqui onde se armazena a tinta. Tem uma tecnologia, né, que faz esse material. Mas o que é uma caneta? Se você disser que é um objeto que serve para escrever, não está errado, mas não é só isso, né? Então nós temos que compreender que existe a ideia do objeto. E nós temos na nossa mente uma ideia do que é uma caneta. Essa ideia, Platão dizia que no mundo das ideias, essa ideia é uma ideia perfeita, ela contém todas as propriedades suficientes para que uma caneta, no caso aqui, seja uma caneta. E eu citei algumas propriedades, né? Cor, peso, comprimento, existe uma densidade, o que mais que tem? Enfim, se nós analisarmos com calma e entrarmos no universo microscópico e nas definições de uso e tudo mais, nós podemos extrair desse objeto, sim, praticamente infinitas propriedades. E essas propriedades, elas parecem, e agora a gente vai chegar aqui na questão crucial, essas propriedades, essas que eu citei e muitas outras, elas parecem estar na própria caneta. Parece que elas fazem parte do próprio objeto. Mas veja, esse objeto ele não existia na natureza, né? No caso da caneta, esse objeto ele foi fabricado pelo ser humano. Muito interessante que toda a concepção das propriedades da caneta, e não existe somente essa caneta, né? Existem uma infinidade de canetas com formas e pesos diferentes e cargas diferentes, etc, etc e tal. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Mas a concepção geral de uma caneta, ela foi pensada antes de se tornar um objeto material. Então, eu coloco essa questão. Será que o objeto caneta, ele tem como origem a mente? Será que ele existe, na verdade, na consciência antes de se tornar algo físico? Porque a partir do momento que eu tenho uma fábrica e máquinas, eu consigo fazer infinitas cópias dessa caneta. Basta que eu tenha matéria-prima, eu consigo reproduzir infinitas cópias dessa caneta. Mas a ideia deste objeto está na mente de quem produziu, assim como os infinitos objetos que existem no mundo. Então você anda pela rua e você anda pela cidade grande, você começa a olhar o pavimento, toda a sinalização, o semáforo, as casas e tudo que existe no ambiente urbano, você percebe claramente que esse meio ambiente ele foi projetado na consciência antes. Ele existiu na idealização das pessoas que depois, através do trabalho, da labuta, da construção, etc e tal, reproduziram o mundo material a partir daquilo que existia na mente. Vocês estão captando o que eu estou dizendo? Então, a pergunta que vem agora é aquela crucial. Esse objeto, no caso a caneta, será que ele existe realmente no mundo externo
ou ele existe somente dentro da sua consciência? Você fala, Solano, mas para você também é uma caneta, para minha prima também é uma caneta, para diversas pessoas, várias pessoas vão dizer que esse objeto também é uma caneta. Sim, claro, porque apesar de sermos espíritos diferentes, nós somos a mesma consciência, a consciência humana, né? Então nós temos esse consenso. Agora, se você perguntar, não precisa perguntar, não dá para perguntar por questão de linguagem, mas se você mostra para um cachorro, por exemplo, essa caneta, nunca ele vai compreender a profundidade da ideia da caneta. E jamais o cachorro poderia produzir essa caneta. Porque esse objeto, ele foi originado na consciência, que é no plano do espírito, dá na mesma. Na mente de quem idealizou a caneta. E obviamente que a primeira caneta veio para o mundo e aí essa ideia foi compartilhada com outras pessoas, com outros espíritos, e foram se construindo outros tipos de caneta. Isso não importa. Mas a ideia original é essa. Então, o objeto, será que ele existe do lado de fora, externamente? Você fala, sim, Solano, é claro que ele existe. Pega essa caneta e pressione contra o corpo para você ver como você não sente que ela está lá. Sim, claro, eu não tenho dúvidas disso. Que existe uma realidade externa. Se bem que é importante ter essa dúvida, né? Tem que relembrar Descartes aí. Tudo bem, isso aí é um outro aspecto da filosofia. Mas, tudo bem, pela sensibilidade eu sei que existe um objeto que está fora de mim. Mas esse objeto ele jamais existiria se eu não tivesse exteriorizado ele. Porque será que ele está dentro de mim a princípio? Quando você olha o objeto, a caneta, você está olhando aquilo, você está olhando como funciona a sua própria mente. A sua mente ela funciona dessa forma. Você consegue compreender? Consegue fazer essa meditação? Você olha para o objeto e percebe, veja, a cor, o peso, né, as determinações, a função, o verbo, né? Quando eu digo verbo é a palavra, né? Não é a ação, mas, por exemplo, o substantivo, né? A caneta. Tudo isso está dentro de mim. Se você apresenta esse objeto para um cachorro, isso não é uma caneta para ele. Ele vai cheirar, vai deixar para o chão e ele não reconhece como sendo uma caneta. Esses dias eu estava observando o cachorrinho que eu tenho aqui em casa, ele estava sentado próximo de mim, eu estava varrendo a área e eu comecei a imaginar, falei, poxa, como será que esse cachorro está percebendo essa situação de agora? Ele não sabe que existe uma sujeira e que eu estou varrendo o chão para limpar a sujeira, para tirar aquele acúmulo de partículas que estão ali. Jamais que o cachorro tenha a capacidade de ter essa compreensão. Talvez ele fique ali apenas vendo aquele movimento da vassoura sem conseguir compreender o que está acontecendo, sem dar um sentido racional para aquilo. É um tipo de consciência diferente. Então os objetos na mente de um cachorro são diferentes dos objetos na mente do ser humano. Tá certo? Então a partir de agora você pode meditar nessa questão. E isso é importante porque depois a gente vai transpor os objetos, que não são mais objetos inanimados, como por exemplo uma caneta, mas existem objetos vivos, como por exemplo outras pessoas. E como é que nós conhecemos as outras pessoas? Porque cada um é uma vida em si, né? Então, como é que você... veja, se você define as pessoas, as outras pessoas, por propriedades físicas, aparência, beleza, etc, etc e tal, você está indo na superfície, na casca. Como é que você consegue enxergar a outra consciência? Esse é um objeto filosófico de estudo para todos nós, até mesmo porque é no relacionamento com o outro que nós reconhecemos a nós mesmos. Meus queridos, espero que essa reflexão tenha instigado bastante vocês a pensar sobre isso, tá? Não deixa passar batido essa questão e analise, investigue essa questão. Se os objetos estão dentro de você ou se eles estão fora. Eu já coloquei a deixa aí, tá? Nem tudo aquilo que a gente vê tem a ver com a verdade. Nem tudo aquilo que a gente toca, nem tudo aquilo que a gente apreende pelos sentidos é a verdade das coisas. Muitas vezes nós temos que usar a razão, que é um processo da mente, né? Bom, de qualquer forma, gostaria de agradecer mais uma vez aí a sua atenção, todos esses momentos.
Não se esqueçam de curtir o vídeo e seguir o canal do Solano Jacob todos os dias de segunda a sexta a partir das 7 horas da manhã, o podcast e o videocast Livre Pensar. Esse assunto, galera, que a gente tratou hoje aqui, ele está contido de forma muito mais condensada, de forma muito mais abrangente também, condensada e abrangente, no meu curso de filosofia Livre Pensar. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês acessarem. Vocês assistem uma aula gratuita de filosofia para vocês conhecerem um pouco mais da minha metodologia, tudo que eu tenho a oferecer, e aí tenho certeza que você vai adentrar na próxima turma do nosso curso que começa em breve. Obrigado pela atenção, fiquem sempre na divina sintonia. Um forte abraço, blesses!